Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês em mais um AMIB no ar. O evento de hoje está coordenado pelo Comitê de Doação de Órgãos e Transplantes da AMIB e o tema será o impacto da medicina intensiva no processo de doação e transplantes. Doutora Viviane Veiga, doutor Cristiano Frank, doutor Glauco Westphal e a doutora Karina estarão comigo e nós iniciaremos pela apresentação da doutora Viviane Veiga, que é gerente executiva das unidades críticas da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Foi presidente da SOPAT na gestão 22 e 23 e é presidente do Comitê de Analgesia, Sedação e Delírio da AMIB nessa gestão 24 e 25, além de responsável pelo curso de diagnóstico de morte cefálica. Vivi, é um imenso gosto te ouvir, te encontrar sempre e, por favor, vamos adiante com a tua apresentação. Obrigada, Joel. Boa noite a todos. Um prazer estar com esses grandes amigos nessa noite. Então, vou compartilhar minha tela. Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a importância da medicina intensiva no processo de doação. E aqui eu vou falar muito dessa questão relacionada à padronização, à importância quando a gente fala de diagnóstico de morte encefálica, quando a gente fala de doação de órgãos. Uma coisa super importante é o processo de educação que esses nossos profissionais da equipe multi, né? A gente tem que preparar esses profissionais para esse processo educativo de diagnóstico. Então, aqui a gente tem um papel importante, aí nós, como intensivistas, né, capitaneando esse processo. E por que a importância do intensivista capitaneando esse processo? A maior parte dos diagnósticos de morte encefálica, eles são feitos dentro da terapia intensiva. E quando a gente fala do processo de educação, a gente está falando desde padronização desse diagnóstico e nós sermos dos disseminadores do conhecimento. Então, nós sermos dentro das nossas unidades formiguinhas que vão lá disseminar essa prática. Quando a gente fala de padronização e diagnóstico de morte encefálica, então isso é uma coisa que, do ponto de vista legal, nós estamos muito amparados. Então, nós temos a última resolução do CFM, a 2173 de 2017. Além disso, uma coisa super importante é que essa resolução, ela tem força de lei. Então, nós temos aí um decreto presidencial do mesmo ano, né, de 2017, que diz que toda a regulamentação do diagnóstico de morte encefálica, ele é determinado pelo CFM, então por essa resolução 2173. Então, quando a gente fala de padronização, aqui a gente já tem um grande ganho a nosso favor. A gente tem uma resolução do CFM, a gente tem um decreto presidencial que nos ajuda. E a MIB, num papel super importante, assim que nós tivemos a publicação da resolução 2173, nós tivemos aí, e muitos representantes da AMIB estiveram presentes, né, no CFM, no comitê ali dentro do Conselho Federal de Medicina, participando ativamente dessas discussões para a gente ter essa resolução. E logo que ela foi publicada, houve uma grande mobilização dentro da AMIB e em muito pouco tempo nós tivemos o curso de determinação de morte encefálica. Aqui essa fotinho do primeiro curso de determinação de morte encefálica. Em seguida, nós tivemos o quê? A criação do curso do DOTIM, de doação de órgãos em terapia intensiva. Então, a MIB, no seu processo, né, na importância aí da associação, para capacitar esses profissionais. Então, desde 2017, a gente tem esse curso de determinação de morte encefálica, e em seguida nós tivemos aí o curso, o DOTIM, que estabelece aí todos os princípios, as melhores práticas para a gente fazer a manutenção do doador. Importante que, mesmo muito antes, né, dessa última resolução, a AMIB já trabalha com este foco, com esse olhar
de transplante e doação de órgãos. Então, nós temos desde 2011, dentro da sociedade, o Comitê de Transplante e Doação de Órgãos. Então, isso nós já temos aí 13 anos de comitê dentro da AMIB, fomentando a capacitação dos nossos profissionais de terapia intensiva. E esse aqui que eu trouxe para vocês é a formação atual. Então, Joel, como presidente deste comitê, e aqui importante que nós temos também membros da pediatria dentro do nosso comitê, então um olhar não só para esse paciente adulto, quanto com o paciente pediátrico. Então a Fernanda aí nos dando aí uma ajuda muito importante, né, nesse olhar do paciente pediátrico. Em 2011 também, a AMIB fez uma campanha importante de doação de órgãos, né? A doação de órgãos começa na UTI, e paralelo a isso, a gente teve a publicação dos guidelines para manutenção do potencial doador, capitaneado pelo Glauco, né, que está aqui conosco, que tem feito aí um trabalho incrível em inúmeras publicações. Então, a gente tem acesso a essas publicações tanto de os guidelines de manutenção do doador, mais recentemente a publicação do estudo Donors, que é um estudo pioneiro, um estudo onde a gente teve o quê? Um olhar. Como que a gente faz a manutenção do doador dentro das UTIs do nosso país? E o Donors teve uma importância. O Donors foi um estudo PROAD, um estudo financiado pelo Ministério da Saúde, e que teve um olhar não só de ver como é que estava a manutenção dos doadores do nosso país, mas também capacitar esses profissionais que estão ali beira-leito, né? Então, o Donors, ele tinha o quê? Ele tinha dois grupos. Então tinham UTIs que faziam já, que mantinham os seus procedimentos aí padrão na manutenção do doador, e nós tínhamos um grupo de UTIs que eles tinham o quê? Toda uma padronização, uma sistematização de assistência para a manutenção do doador. Após a finalização do estudo, todas as UTIs elas foram capacitadas para a manutenção do doador com um checklist, uma forma muito estruturada. Então, o Glauco capitaneando aí isso de uma forma brilhante. E quando a gente fala, quando a gente fala também continuando esse processo, né, esse projeto da AMIB, a gente também teve um simpósio internacional de doação em transplantes também capitaneado pela MIB. E o que nós temos aí de muito importante, esse curso de determinação de morte encefálica. Esse slide, o Joel gentilmente permitiu que eu utilizasse esse slide dele. Vejam que a MIB hoje, nós já tivemos 44 cursos de determinação de morte encefálica. Então, o nosso curso da MIB, ele está em consonância com a resolução 2173. Então, a gente tem aí um número de instrutores. Quando a gente fala de um curso de determinação de morte encefálica pela resolução, nós temos que ter um instrutor para cada 8 alunos. Nós temos que ter a parte prática desse curso. Então, é um curso teórico prático que a gente precisa, que a gente vai capacitar esses profissionais. Vejam que hoje nós capacitamos já quase 700 profissionais nesse curso desde a sua formação. E é claro que isso tem um impacto muito direto nas notificações de morte encefálica. Quanto mais a gente capacita a nossa equipe multiprofissional, os nossos médicos. Então, lembrando que o diagnóstico de morte encefálica, ele tem que ser feito por um médico, esse diagnóstico, mas é importante que toda equipe multiprofissional ela esteja envolvida neste processo, né? Então, é muito importante a gente também transmitir isso para toda a nossa equipe multiprofissional. E aqui uma coisa muito importante é que quando a gente fala de formação, quando a gente fala de capacitação, e aqui nós, como intensivistas, acho que nós temos um papel muito importante em quebrar alguns mitos quando a gente fala de diagnóstico de morte encefálica. E aqui é claro que eu vou colocar algumas situações para a gente discutir depois. Por exemplo, quando a gente fala
que eu preciso de autorização da família para fazer um diagnóstico de morte encefálica. Então, lembrando que quando um paciente chega em sepse nas nossas UTIs ou na nossa emergência, ou um paciente chega com infarto, eu não peço autorização para a família para fazer um eletrocardiograma ou coletar uma troponina. Então, eu tenho que ter esse mesmo racional para fazer para o diagnóstico de morte encefálica. A família, o paciente, pelo nosso código de ética médica, ele tem direito ao diagnóstico, né? Outra coisa importante, são mitos que a gente acaba vendo muito, é, por exemplo, eu preciso de autorização do médico titular para iniciar o protocolo de morte encefálica. Isso a gente precisa, e aqui é o nosso papel como intensivista, quebrar esses mitos, quebrar essas barreiras. Então, a gente não precisa de autorização do titular, que muitas vezes é o neurocirurgião, é o neurologista, né, que está desconfortável, porque muitas vezes o neurocirurgião acaba vendo ali a evolução para a morte encefálica, né, como um fracasso. E não é isso, né? Então, a gente tem que quebrar isso, e aqui, momentos como esse, onde a gente tem essa possibilidade de discussão, são fundamentais para a gente se empoderar como intensivista, para tomar o melhor caminho, para a gente ser assertivo nesse diagnóstico, não deixar de fazer o diagnóstico, né? Outro mito muito importante era aquela questão que eu só vou fazer diagnóstico de morte encefálica naquele paciente que vai para doação de órgãos. Lembrando que diagnóstico de morte encefálica é um direito do paciente e ele é independente da doação de órgãos, então isso é uma coisa muito importante também que a gente precisa transmitir para as nossas equipes, e a necessidade do neurologista ou do neurocirurgião para o diagnóstico, né? Então, nós sabemos que desde a da publicação da resolução 2173, nós falamos de médicos capacitados, né? E como que se capacita um médico? É fazendo, por exemplo, o curso de determinação de morte encefálica, ou tendo a experiência de pelo menos 10 exames, mas aqui eu trouxe só alguns exemplos do que a gente vive no dia a dia e que a gente tem o papel de quebrar essas barreiras. E aqui eu só queria concluir essa fala inicial trazendo a importância da comunicação. E a gente só vai falar de morte encefálica, a gente só vai falar de doação de órgãos quando a gente faz uma comunicação efetiva. E a comunicação efetiva não é quando a gente fala só de família. A gente fala da comunicação, a comunicação nessa questão é importante desde o ponto zero, desde quando a gente fala em fazer o diagnóstico, de fazer o diagnóstico da forma correta, de acordo de forma padronizada, como a gente tem ali muito bem determinado pelas resoluções. A comunicação, nós trabalhamos em UTI, em ambientes fechados, e a gente sabe que muitas vezes a gente se comunica mal. Quando a gente olha, por exemplo, dados de qualidade, nós sabemos que os eventos adversos mais comuns estão relacionados a falhas de comunicação. Então, quando a gente extrapola isso para um diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico que é definitivo, a gente precisa ter uma comunicação muito clara com a nossa equipe, com a família. Então, isso é um ponto fundamental que eu queria trazer para a gente começar a discussão. Então, acho que inicialmente era isso que eu gostaria de falar para vocês, e aí eu devolvo a palavra para o Joel. Muito obrigado, Vivi. Obrigado pelo chute inicial dessa conversa que vai se desenvolver e por alguns conceitos muito importantes. E eu peço, então, Karina, por favor, você pode apresentar o próximo palestrante? Sim, é um prazer. Boa noite a todos e a todas vocês. Vou chamar para fazer a apresentação agora o Dr. Glauco Westphal, que é intensivista pela AMIB, médico da Central de Transplantes de Santa Catarina e coordenador da UTI do Centro Hospitalar Unimed.
Bem, boa noite, pessoal. Queria iniciar agradecendo aí a oportunidade, dizer da minha satisfação de poder estar aqui nesse webinar falando desse tema que nos é muito caro. Bom, eu vou tentar sumarizar aqui, dando alguns exemplos do impacto da medicina intensiva no processo da doação de órgãos. Puxa, travou aqui o meu computador. Passou. Bom, esse tema, ele obviamente tem uma grande relevância, especialmente para nós da terapia intensiva, né, de todos os profissionais da terapia intensiva, porque o processo de doação de órgãos e transplantes, a grande parte, ou a maior parte desse processo de doação de órgãos para transplantes, ele acontece dentro da UTI. E envolve diretamente a equipe de terapia intensiva. E quando a gente fala nesse processo de doação, nós estamos falando do diagnóstico, né, da detecção do potencial doador, aí a realização do diagnóstico e a confirmação desse diagnóstico, a notificação desses potenciais doadores para a central de transplante, a obtenção, o acolhimento familiar e a obtenção da autorização familiar, a avaliação médica e a avaliação da elegibilidade desse paciente para como doador, além da manutenção do potencial doador, né? Como todo mundo sabe, isso aqui envolve diretamente a equipe de terapia intensiva. O mundo todo sabe, os espanhóis também sabiam, e percebendo essa característica relacionada à doação, é, eles, naquilo que eles definiram, os espanhóis definiram como o modelo espanhol de doação de órgãos para transplante, eles, nas suas diretrizes-chave, enfatizaram em muito a terapia intensiva. Especialmente aqui o intensivista, considerando o intensivista como um protagonista desse processo e o incluindo como coordenador hospitalar de transplantes. A revisão de casos de morte encefálica e avaliação de potenciais doadores envolvendo a equipe da terapia intensiva, além de perceberem a importância daquilo que a Vivi comentou no início da apresentação dela, né? A importância do treinamento, da capacitação das equipes de terapia intensiva. E foi com esse olhar sobre a terapia intensiva que os espanhóis acabaram desenvolvendo um grande protagonismo, né, que eles desenvolvem até hoje, se apresentando como líderes internacionais. Se nós fizermos aqui um ranqueamento daqueles países que mais participam com doadores em relação às suas populações, a, a Espanha é um líder mundial há alguns anos, e podemos falar em décadas. E já há algum tempo atrás, lá em 2008, alguns coordenadores de transplantes capitaneados pelo Joel, que também está capitaneando esse webinar, se perguntaram se esse modelo poderia ser viável em países em desenvolvimento como o nosso. E como coordenador estadual de transplantes do estado de Santa Catarina, o Joel liderou aí uma ida que não foram todos no mesmo ano, mas alguns intensivistas do estado de Santa Catarina e alguns coordenadores de transplantes de outros estados brasileiros foram à Espanha, isso a partir do ano de 2008,
para visitar e vivenciar um programa de ensino chamado Master Aliança, que é, que é promovido pela Organização Nacional de Transplantes da Espanha e que é destinado a transferir aquilo que é conhecido como modelo espanhol de coordenação de transplantes para países da América Latina. E ali ficou muito forte, né, a percepção de que a auditoria das notificações de morte encefálica com reuniões subsequentes envolvendo os coordenadores de transplantes e os intensivistas era algo importante, de que era algo fundamental a capacitação dos profissionais de terapia intensiva, tanto em entrevista familiar quanto na manutenção do potencial doador de órgãos. E a partir desse ponto, dessa constatação dessa importância, aqui falando especificamente de Santa Catarina, entendeu-se que esse deveria ser o pilar sobre o qual iria se basear a estratégia daquilo que depois acabou sendo o modelo de Santa Catarina. E aí, o que se percebeu ao longo dos anos foi um importante aumento das taxas de notificações de potenciais doadores, uma redução muito grande de perdas por parada cardíaca e uma redução muito importante de recusas familiares. Tanto o aumento de notificações quanto redução de paradas cardíacas dos potenciais doadores e diminuição de recusas familiares acabaram convergindo para um aumento significativo de doadores desde 2008 até os dias de hoje, e apresentando, assim, possibilitando apresentar taxas de doação muito próximas às taxas espanholas. Mas Santa Catarina não é um exemplo isolado. Outros estados experimentaram resultados bastante similares, ações e resultados bastante similares, diferentes estados brasileiros, com destaque para o estado do Paraná, que, conforme vocês podem observar nessa projeção, tiveram também aumento de notificação, redução significativa de paradas cardíacas e redução significativa de não autorização familiar, com dados em termos de doadores efetivos muito semelhantes também aos apresentados por Santa Catarina e que são parecidos com os espanhóis. Importante, de novo, enfatizar que todas essas ações de capacitação aqui realizadas foram bastante ostensivas, né? E envolvendo sempre os profissionais de terapia intensiva, caso contrário, esses resultados não teriam sido possíveis. A Vivi comentou sobre essa campanha que foi lançada em 2011, né, que tinha como lema de que a doação de órgãos começa na unidade de terapia intensiva. Essa campanha marcou a fundação ou a criação do Comitê de Doação de Órgãos da AMIB, na época capitaneada pelo Dr. Cristiano Frank. E esse Comitê de Doação de Órgãos recebeu e desenvolveu algumas ações. Rapidamente aqui, também repetindo um slide da Vivi, né, a primeira dessas tarefas recebidas pelo comitê foi a formulação das diretrizes de manutenção do potencial doador lá em 2011, que foram atualizadas agora mais recentemente no final de 2020. As diretrizes também
de avaliação clínica do potencial e elegibilidade do potencial doador, além dos cursos já mencionados também pela Vivi, que são os cursos de determinação de morte cefálica e curso sobre o processo de doação de órgãos na UTI, que acredito que logo mais o Cristiano também vai comentar de maneira um pouco mais detalhada. Felizmente, esses cursos ganharam bastante abrangência, graças a convênios realizados com o Sistema Nacional de Transplantes e a Organização Pan-Americana da Saúde. Viviane comentou sobre esse estudo, o estudo DONORS, que foi um estudo bastante abrangente, envolveu 63 UTIs em 21 estados brasileiros, e os hospitais envolvidos aqui nesse estudo representavam, à época, 30% do total de potenciais, do total das notificações de potenciais doadores no país. Então, foi uma amostra bastante representativa. Mas mais do que o estudo, bom, antes disso, eu também tenho que dizer que esse estudo foi chancelado também pela AMIB, e que envolveu aqui, além do estudo em si, né, também iniciativas de educação, tanto voltadas à entrevista familiar, né? A capacitação de entrevista familiar foi bastante forte, foram mais de 400 profissionais de terapia intensiva e coordenadores de transplantes treinados presencialmente para entrevista familiar, mais de 3.700 profissionais em treinamento, que realizaram treinamento online, além de mais de 1.000 profissionais que receberam, profissionais de terapia intensiva, que receberam também treinamento presencial para o manejo clínico do potencial doador. Então, além de ter sido um estudo clínico que reputo de grande importância, mas por trás do estudo clínico em si, houve uma grande iniciativa de capacitação de profissionais de terapia intensiva no país, e não vou falar sobre os resultados do estudo em si, mas eu queria mostrar esse slide e demonstrar o quão importante são as ações podem ser as ações de capacitação e o quão importante é a terapia intensiva participar de estudos clínicos, né? Por que isso? Porque a participação em estudos clínicos automaticamente resulta num engajamento maior das equipes de terapia intensiva e isso favorece os resultados. Percebam que, independente do grupo, né, aqui juntando grupo controle e grupo intervenção, analisando simplesmente o período antes e comparando ao período depois do estudo DONORS, nós tivemos aqui um aumento de 31% de doações, de doadores efetivos nos hospitais que participaram desse estudo. Bem, aqui foram elencadas, tanto pela Vivi quanto por mim, uma série de ações realizadas e ou apoiadas pela AMIB, e isso foi feito ao longo de muitos anos, né? E, obviamente, isso despendeu um grande esforço. Bom, quando a gente olha para esse gráfico, a gente poderia olhar para ele e dizer assim, puxa, depois de nós termos nos esforçado tanto, nós figuramos apenas como o 26º país no mundo quando nós nos comparamos a outros países em relação a doadores efetivos. Bom, isso poderia ser interpretado como algo frustrante, se a gente preferir ser
pessimista e olhar para o lado, para a metade vazia do copo, mas se nós pensarmos de outra maneira e olhando para o lado cheio do copo, fica evidente que a situação poderia ser de fato muito ruim se essas ações não tivessem sido tomadas. E continuando a deslocar o olhar para esse lado, para essa parte cheia do copo, é, a gente consegue perceber que todas essas ações acabaram resultando num aumento consistente, embora a gente gostaria de estar numa condição melhor do que se apresenta hoje, mas nos últimos 12, 13 anos nós aumentamos mais de 60% as notificações de morte encefálica no nosso país. As perdas de potenciais doadores por parada cardíaca nas nossas UTIs caíram de 20 e poucos por cento para 7% nos dias atuais. As recusas familiares apresentaram uma importante queda aqui até antes da pandemia. Com a pandemia, houve novamente um aumento de recusas familiares, que teimosamente continuam aqui elevadas e certamente vão carecer de iniciativas de abrangência nacional para correção, mas aqui, de todo modo, nós já demonstramos que é possível uma redução importante dessas recusas familiares, esses três aspectos aqui, mais uma vez, agora que já tínhamos mostrado aí no âmbito de Santa Catarina e do Paraná, mais uma vez aqui, agora olhando para o âmbito nacional, acabaram resultando num importante aumento, quase 150% de aumento nas taxas de doações efetivas no nosso país, e certamente isso tem a ver com o grande e intenso trabalho realizado pela nossa AMIB, né? E agora, no último ano, nós performamos aí 20 PMP de doadores efetivos por milhão de população, o que é um número bastante bom. Então, finalizando, esse impacto da medicina intensiva sobre as doações de órgãos, ele de fato é real. A terapia intensiva, de fato, pode e contribui em muito pela sua ação, o seu papel fundamental aqui na condução desse processo de doação, e depende muito de ações gerenciais, especialmente aqui pensando no intensivista como protagonista da coordenação de transplantes dentro de cada hospital, né? Depende muito da formulação de documentos e de pesquisa nos quais os intensivistas podem se basear para a realização das melhores, ou para o uso das melhores práticas da terapia intensiva no âmbito da doação de órgãos. E, mais uma vez, capacitação, 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 que é o ponto que considero aqui ser o mais importante para amplificar esses impactos. Era isso que eu tinha para comentar, e para a gente alimentar a discussão ao final. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado a ti, Glauco. Eu acho que a bola continua rolando, né? E conceitos preciosos. A próxima apresentação vai ser feita pelo Dr. Cristiano Frank. Ele é intensivista, titulado pela AMIB, faz a coordenação de TI de trauma do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, coordenador hospitalar de transplantes dessa mesma instituição, e integra o Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, assim, além de ser um amigo muito querido e o presidente futuro da AMIB. Cris, está contigo. Obrigado, Joel. Uma satisfação aqui estar com
pessoas tão especiais aí, intensivistas tão especiais, e líderes aí do processo de doação e transplante, e o Glauco e a Viviane já facilitaram muito a minha atividade. Vou retomar aqui, e foi bem no início, quando a gente estava comentando sobre esse estudo publicado na nossa revista antiga RBTI, agora Critical Care Science, mostrando que o conhecimento relacionado ao diagnóstico da morte encefálica, ele é muito variável entre os profissionais que atuam em unidade de terapia intensiva. Esse estudo de 2008 mostrou vários profissionais não tinham conhecimento sobre procedimentos diagnóstico, horário do óbito e exigência de exames complementares. Os colegas de Juiz de Fora de Minas publicaram, então, aí já na vigência da nova resolução da 2173 de 2017, uma pesquisa na cidade então, de Juiz de Fora, mostrando também uma falta de conhecimento de muitos dos profissionais que atuam nas unidades, de profissionais médicos que atuam nas unidades de terapia intensiva em relação aos procedimentos para determinação da morte encefálica. E esses colegas de São Paulo fizeram um estudo em várias UTIs, mostrando também uma quantidade grande de erros com questionamento relacionados aos procedimentos diagnósticos da determinação da morte encefálica com profissionais que atuam, médicos que atuam nas unidades de tratamento intensivo. Falo isso porque nem todos os profissionais atuantes nas UTIs são os profissionais intensivistas titulares, né? Todos vocês sabem. Isso também acontece em outros países. Esse é um estudo americano com 360 médicos, mostrando que, sim, os intensivistas tinham melhor desempenho que os não intensivistas, mas uma quantidade de erros ainda muito grande em um grande percentual de médicos. Então, isso nos fez aí a trazer alguns questionamentos, e essa é uma publicação americana também, trazendo essa diferenciação entre o conhecimento em especialistas em intensivistas, neurologistas, neurocirurgiões e especialistas em neurointensivismo, mostrando uma variabilidade de emergencistas no conhecimento da determinação da morte encefálica entre essas especialidades, com proporções variadas aí, com melhor desempenho dos profissionais que tinham especialização em neurointensivismo. O modelo espanhol, que levou a que o estado de Santa Catarina, através do Joel, não copiou, mas fez uma adaptação que foi muito efetiva, e ele publicou em 2018 um estudo mostrando o impacto dessas atividades de educação nos números de doações de órgãos do estado de Santa Catarina, de notificações, e aumentou significativamente depois de atividades continuadas de educação e outras estratégias relacionadas ao processo de doação e transplantes, baseadas no modelo espanhol, gerando um maior número de notificações e de doações. E eu saliento bem que não é uma cópia desse modelo, porque quem conhece a Espanha, isso é um país que não tem como a gente copiar. As UTIs lá funcionam totalmente diferente das nossas. Lá os intensivistas ficam o dia inteiro na UTI, todos os dias, na mesma UTI, no mesmo hospital. Então, certamente o Joel e o seu grupo de Santa Catarina têm muitos méritos em adaptar esse modelo no nosso país, ele que foi o precursor disso, e poder viabilizar, então, a transposição desse modelo, e que é uma tarefa muito difícil,
requer muita competência, habilidade, conhecimento e articulação para fazer isso, e ele tem todos esses méritos. A nossa sociedade, então, a MIB, ela tem a missão de fomentar, então, a pesquisa, a educação e a titulação dos nossos profissionais intensivistas. E nós estamos presentes em 24 estados, e agora 25, mais o Distrito Federal, através de todas as regionais da MIB. Isso, então, torna a sociedade bastante presente em todo o nosso país. Tem bastante diferenças de regiões para regiões, entre regiões e entre regiões de próprios estados, mas essa capilaridade da sociedade torna ela ímpar e com um poder muito grande de levar vários produtos e conhecimentos para os profissionais da terapia intensiva. Além da diretriz do diagnóstico da morte cefálica, que nós fizemos em 2011, que foi a precursora da campanha, nós também fizemos o primeiro simpósio internacional de doação e transplantes, junto com a MIB, junto com os profissionais da Central de Transplante de Santa Catarina, e também geramos esse documento, o primeiro, em 2016, de avaliação e validação do potencial doador de órgãos, que foi uma fonte de consulta muito grande e dos profissionais de difusão importante do conhecimento, assim como a primeira diretriz da determinação da morte cefálica. A Viviane e o Glauco já comentaram, em 2017 nós tivemos a atualização dos critérios do Conselho Federal de Medicina, do diagnóstico da morte cefálica, e foi uma atualização muito importante, se avançou muito na segurança deste diagnóstico, e o Conselho Federal de Medicina foi muito feliz, fazendo várias evoluções que eram necessárias, de acordo com a evolução do nosso conhecimento científico, e aumentando ainda mais a segurança, que já era um dos países que tem mais segurança, mas promovendo ainda uma maior rigidez nos critérios de segurança na determinação da morte cefálica. Isso foi uma oportunidade para nós também difundirmos mais esse conhecimento, e tivemos, como o Glauco e Viviane já mostraram, em 2018, o Comitê de Doação de Órgãos, de doação e transplante, junto com o Comitê de Neurologia, fizeram uma atividade para viabilizar o curso de determinação de morte encefálica para os profissionais intensivistas, e esse curso foi rapidamente viabilizado com profissionais de conhecimento de referência nesse assunto, e tivemos esse curso realizado tanto na sede da MIB como com vários estados, e um do estado que nós tivemos a oportunidade de mais fazer esse curso foi no estado de Minas Gerais, que tivemos uma parceria com a Central de Transplantes do estado de Minas Gerais, e fizemos 40 cursos lá, num período de meio ano. 40 cursos de determinação de morte encefálica, de acordo com as normas do curso exigida pelo CFM, envolveram mais de 21 instrutores, e foram capacitados mais de 1.018 profissionais médicos em Minas Gerais. Isso mostrou um impacto nos números de potenciais doadores notificados em Minas, com um aumento significativo em relação ao período anterior, e a um aumento maior comparado com o restante do país. Isso, então, também, além do número de notificações, gerou também um aumento do número de doadores efetivos, né? Gerando um impacto bastante significativo para o processo, para o sistema de transplantes de Minas Gerais. O Glauco já falou, nós tivemos também outros cursos, e depois nós continuamos ações através de cursos de comunicação, e, claro, o período de pandemia
nós tivemos algum impacto, e nós vamos ver a seguir. Em 2022, retornamos essa parceria com Minas, e foi bem significativo. Deixa eu mostrar aqui um minutinho. A gente conseguia ver que, com o tempo, aquela atividade de educação ela vai como que perdendo força, e precisa essa atualização com frequência para manter os profissionais que muitas vezes rodam bastante e necessitam de atualização, ou relembrar um tema que muitos dos profissionais não têm o contato com isso diariamente, como nós que estamos envolvidos com isso no nosso dia a dia, na coordenação hospitalar ou na coordenação estadual de transplantes. Tem muitos profissionais de terapia intensiva que vão ver isso no seu plantão, uma vez por mês, uma vez por semestre ou até uma vez por ano. Isso não é raro de acontecer, e principalmente também nas UTIs pediátricas, onde, claro, é bom que isso aconteça, porque a gente não quer que as crianças morram, não tenham morte encefálica. Infelizmente, a gente não tem muitas mortes encefálicas em crianças, mas os profissionais que não têm a vivência disso no seu dia a dia precisam atualizações mais frequentes e apoios, principalmente do coordenador hospitalar de transplantes, para levar a literatura quando tem alguma dúvida, algum impasse, para não estancar muitas vezes quando a gente vê o processo fica parado porque a equipe não tem um conhecimento, ou não tá no seu dia a dia, então torna cada vez que vai realizar um procedimento como se fosse o primeiro, né? Então isso gera alguma dificuldade. Aqui alguns momentos dos nossos cursos que fizemos em Minas Gerais e com os resultados bastante interessantes. Tivemos mais cursos relacionados à determinação de morte encefálica e fizemos ampliar um convênio com o Ministério da Saúde. Isso levou também a uma publicação mostrando para os, baseado num estudo daquele americano que questionava e chamava por uma mudança nas educações dos norte-americanos, relatando a experiência da MIB, nossa, no Brasil, com a atividade de educação dos profissionais de terapia intensiva. O Comitê de Doação de Órgãos e Transplantes também foi muito feliz e reuniu uma equipe de excelência, de conhecimento, de referência, em manutenção e cuidados com o potencial doador, e fizemos o primeiro curso voltado para cuidado com o potencial doador, incluindo algumas partes do diagnóstico, outros cuidados à beira-leito e a comunicação. E lançamos esse curso em 2019. Em 2019, iniciamos uma parceria com o Ministério da Saúde para fazer mais de uma centena de cursos. Íamos iniciar em 2020 e veio a pandemia, mas isso não foi um impedimento. Era uma parceria com 122 cursos, mais voltados à doação, transplante e humanização, mas envolvendo também outras áreas do conhecimento da terapia intensiva, porque, claro, essa é a função da MIB, levar o conhecimento para os profissionais de terapia intensiva, e o Ministério entendeu também que era importante levar para os profissionais que vão estar envolvidos com cuidado de potenciais doadores um conhecimento não só voltado para a doação e transplantes, mas para melhorar o cuidado com todos os pacientes internados nas UTIs. Então, nós tivemos que começar com muitos cursos online, ou de forma híbrida. O CDME, é claro, ele não tem autorização para o curso de determinação da morte cefálica para ser online, então esse foi postergado para quando a gente iniciou somente, reiniciamos as atividades presenciais. Tivemos uma surpresa bastante positiva, com avaliações dos profissionais muito boas em relação aos cursos online. Muitos profissionais que não conseguiam nunca estar em cursos presenciais tiveram a oportunidade de estar com a gente, entre aspas, e participar dos cursos à distância. Então, isso foi
um retorno bastante positivo e tivemos muitos de vários profissionais com uma avaliação muito positiva dos cursos e também, claro, dos cursos presenciais, quando eles foram possíveis ser retomados, assim como mantendo o padrão de excelência dos cursos presenciais da nossa sociedade AMIP. Então, todo esse projeto, nós já treinamos mais de 5.000 profissionais por nossa sociedade relacionado ao processo de doação e transplante, e ainda entendemos que o conceito da determinação da morte cefálica ele ainda não está muito bem consolidado entre os profissionais médicos das áreas críticas. E isso faz parte da nossa matriz de competência, da formação do intensivista. Hoje, os intensivistas que fazem a sua formação, através de residência, especialização, têm isso na sua formação, e é imprescindível, é obrigatório, e eles têm que estar incluídos, assim como os emergencistas e neurologistas. Mas a unificação de um procedimento padrão de determinação de morte encefálica pelo CFM possibilitou daí isso uma difusão de uma metodologia uniforme, e isso diminui a possibilidade de erro. E a gente via também, com muitos profissionais, a gente levando conhecimento, levando os cursos, e profissionais já com anos de experiência e dizendo, não, agora vai ser uma situação, vamos fazer todos assim, partindo deles já, e as pessoas trazendo todas as suas experiências. Isto, eles agradeciam muito isso, porque geralmente isso gera uma uniformidade, melhora a comunicação de toda a equipe, diminui o estresse ou diminui alguma possibilidade de erro. Até o ano passado, mais de 5.000 profissionais foram entrados pela MIB por determinação da morte encefálica, os seus pré-requisitos, aspectos ético-legais e a comunicação durante o processo de determinação da morte encefálica por profissionais que são instrutores, com autoconhecimento desse assunto, que são uma referência nesse assunto. Ele possibilita uma maior segurança para o intensivista, para a sua equipe, para os familiares e todo o sistema de saúde, e também para todo o sistema de saúde, uma maior segurança, né? E além disso, um par efeito também positivo é uma maior probabilidade de identificação da morte cefálica, notificação de potenciais doadores e maior doação de órgãos. Só retomando aqui a figura, que ficou bem marcada aqui, todos já foram apresentados, a nossa campanha que a doação de órgãos começa na UTI, e a maior parte do procedimento de doação e também do pós-transplante envolve os nossos profissionais intensivistas. Era isso, eu agradeço a todos aí pela atenção. Deixa eu sair da tela aqui. Parou o compartilhamento? Parou. Obrigado, Cris. Muito Certo. obrigado pela apresentação. E eu acabo de checar ali, perguntas e respostas. Não há nada registrado. E eu acho que a palavra está aberta. Se alguém quiser fazer algum questionamento cruzado enquanto o público se anima, a gente pode iniciar. Bom? Eu queria fazer uma observação a respeito do que Viviane começou falando, Joel, Sim, por favor. sobre o que para mim é o ponto-chave sobre o que nós estamos conversando, que é a disseminação do conhecimento dentro das unidades de terapia intensiva, né? Ao longo desses anos, desde a resolução de 2017, com esse apoio do CFM, do Ministério da Saúde, nós temos conseguido treinar muita gente e de uma maneira muito bacana, apesar de ser um curso muito denso, né? Um curso de pelo menos 8 horas, né? Respeitando a proporção também
entre instrutores e número de alunos, apesar da densidade desse curso, todas as vezes que a gente termina um curso, vem alguém para perguntar quando é que vai ser o próximo curso. E isso fala muito a respeito da qualidade da resolução, né, que começou, eu interpreto que começou lá com as diretrizes de 2011, que também foram aperfeiçoadas com as diretrizes de 2016, na antiga RBTI, mas é impressionante como falar sobre isso traz a lembrança para o profissional. Então, um profissional que facilmente deixaria passar batido, o que é muito comum da gente ver, paciente fica algumas vezes dias, semanas, sob sedação, ninguém faz um exame neurológico de acordo com o que é preconizado fazer, e as pessoas começam a ficar atentas, né? E não é só o médico intensivista, toda a equipe envolvida na terapia intensiva. E eu costumo dizer que a multidisciplinaridade, nesse sentido, acho que mais do que isso, a interdisciplinaridade, eu acho que se faz mais presente dentro da UTI. Eu sempre digo que a UTI é o melhor lugar para a gente falar em interdisciplinaridade. Ela permite que o técnico de enfermagem aponte uma mudança no status neurológico do paciente, ela permite que o fisioterapeuta aponte uma mudança no padrão ventilatório ou na ausência de reflexo de tosse do paciente, ela permite que o enfermeiro observe também no seu exame clínico a mudança do padrão desse paciente, né? E que o médico, uma vez habilitado, possa partir para fazer esse exame sem medo e que atente que realmente isso existe, né? Não apenas no paciente inicialmente neurocrítico, também, que é outra coisa importante, né? Não vai existir só no paciente vítima de trauma, no paciente, apesar de ser a nossa maioria, juntar isso aí perto de 90%, entre traumas e AVCs isquêmicos e hemorrágicos, mas o médico também atentar, junto com toda a equipe, uma vez que ele é educado para isso, né? E muito parecido com a iniciativa que Cristiano colocou agora em Minas Gerais, aqui em Pernambuco nós também temos perto de 1.300 a 1.400 médicos que foram treinados desde o começo de 2018. E isso tem feito muita diferença no dia a dia da gente. E a gente costuma dizer que a cada curso mais toca o nosso telefone. E eu digo que tenho muito prazer em atender essas ligações. E hoje eu atendo muito mais ligações do que antigamente, né? Porque as pessoas precisam ter uma segurança em fazer isso, né? Inclusive, elas às vezes fizeram um curso lá em 2018 e perguntam de quanto em quanto tempo eu tenho que renovar o curso. E eu digo, gente, não é o ATLS, não, né? O ACLS, mas vocês são muito bem-vindos de volta se acharem que vale a pena essa reciclagem, que foi uma outra coisa também, né, que foi falada aqui. Mas eu acho que essa disseminação do conhecimento, é, é, ela, ela é o grande start para que a gente contamine as equipes de terapia intensiva a abrirem os olhos para esse paciente. Eu sempre falo, eu preciso estar de olhos bem abertos para esse paciente, observar os primeiros sinais que são dados, até porque o tempo é um fator fundamental para que tudo isso tenha muito sucesso, né? E quanto mais a gente consegue difundir isso, está mais do que comprovado aí. O Cristiano mostrou, o que Glauco mostrou, né? Glauco é o homem dos números aí, quanto impacto isso tem, né? Então a gente precisa trazer o pessoal da terapia intensiva para junto dessa realidade, né? Mostrar que esse paciente existe e que ele não pode ser negligenciado. Muito obrigado, Karina. Eu concordo, com o que tu disseste. Queria ressaltar só dois aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é que
o diagnóstico de morte cefálica ele tem que ser incorporado na prática assistencial das UTIs e ele deve ser feito, obviamente, independente da equipe de coordenação de transplantes. O que se vê no Brasil, muitas vezes, é que o diagnóstico ele é ou, ou articulado ou, muitas vezes, realizado por profissionais ligados à coordenação de transplantes ou à própria OPO. Eu acho que isso a gente vai ter que vencer com o tempo. Em Santa Catarina, a gente tem estimulado cada vez mais. Por outro lado, a gente não pode perder de perspectiva que se os pacientes neurocríticos estão nas UTIs e, e a participação dos médicos e enfermeiros de terapia intensiva, especialmente, na coordenação de transplantes é algo fundamental, né? Essa é uma grande característica que existe na Espanha, que ontem eu comentava em outra reunião, que na Espanha existe um vínculo direto entre o Ministério da Saúde, a Organização Nacional de Transplantes, e as sociedades de terapia intensiva e de urgência para treinamento desses profissionais. Então, torna isso tudo mais fácil. O que a gente tem visto, provavelmente, se nós tivéssemos um mapa mais detalhado, nós íamos ver um resultado praticamente linear entre treinamento e identificação, pelo menos, já que o doador efetivo ele requer processos adicionais que incluem manutenção, entrevista familiar, e não necessariamente eles estão nessa mesma proporção. Mas a identificação e o que a gente chama no Brasil de notificação da morte cefálica, com certeza. Vivi, tem algo mais que você queira ressaltar? Cris, Glauco, vamos lá. Vamos fazendo esse bate-papo aqui enquanto não aparecem os questionamentos. Acho que uma coisa que eu queria só comentar, e eu acho que queria ouvir um pouco de vocês, em relação à comunicação de más notícias, em situações críticas, enfim, né? Eu comecei, joguei, né, o tema, mas a gente sabe o quanto que isso impacta, né, dentro da terapia intensiva, até em relação aí o relacionamento, né, com os familiares, com os pacientes. E vocês em Santa Catarina têm um projeto super importante relacionado aí a esses cursos de comunicação. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e a importância disso, acho que não só para a morte encefálica e doação de órgãos, mas também aí para o dia a dia da terapia intensiva. Cris, queres falar um pouco sobre isso? Só para levantar a bola para ti aí, porque esse assunto, tu é a pessoa que tem mais expertise aí, o Joel foi o responsável por trazer o curso, que era o curso de más notícias inicialmente, e depois curso de comunicação em situações críticas, da Espanha para o Brasil. Em 2009, no Congresso de São Paulo, junto com dois colegas que tinham, dois instrutores argentinos, foi realizado então esse primeiro curso do Congresso da MIB em São Paulo, e depois com os profissionais da Espanha que vieram, a Carmen, a Mami e o Manolo, e treinaram vários multiplicadores aqui. A comunicação, ela tem um papel fundamental no diagnóstico da morte encefálica também. Como a Vivi já colocou, ela é essencial para o nosso dia a dia na UTI, na nossa comunicação diária com os nossos doentes, com os nossos familiares, na emergência, em todo o hospital. A comunicação, ela é uma atividade que nós médicos
muitas vezes não damos o devido valor que ela deve ter. E isso não é por ninguém, não é por culpa que ninguém é bom, ninguém é inadequado, a gente não tem essa formação, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa formação quando o Joel trouxe esses cursos para o Brasil, e só assim a gente consegue identificar a importância e a força que tem uma comunicação quando ela é bem feita e quando ela é mal feita. Isso tem impacto significativo na família, não só na avaliação, da percepção, do cuidado que ela tem com seus familiares, mas está bem documentado em estudos mostrando diminuição de ansiedade, estresse pós-traumático, quando tem uma comunicação humanizada e adequada para os familiares da UTI. E esse momento da morte encefálica é um momento que, assim como qualquer outra notícia, má notícia, e notícia de óbito especialmente, é um momento que a família precisa de uma comunicação mais humanizada possível. E, claro, isso não vai ninguém vai trazer o familiar de volta, não vai ser uma boa notícia, mas a gente tem como ajudar essas famílias e amenizar um pouco a dor, seja na morte cefálica ou qualquer morte por parada cardíaca. Extremamente importante, mas o especialista ainda é o Joel. Nada disso, Cris. A gente está junto nessa carreira faz tempo. Hein? Eu só queria comentar algo que eu acho pertinente. Não se trata de culpa, mas se trata de analisar as coisas tal qual elas são. A maior parte de nós foi para a escola médica, ou mesmo outras carreiras, entrou e saiu e não teve um dia de treinamento de boa qualidade para a comunicação. Nós não desenvolvemos, alguns naturalmente têm mais empatia, mais capacidade de diálogo, mais capacidade de entendimento, mas eu acho que no Brasil ainda a realidade cotidiana é de famílias que são mal escutadas, mal entendidas, a comunicação com elas é muito ruim, o entendimento do momento que elas estão vivendo, momento inicial do luto, com negação, normalmente redunda em conclusões de que a capacidade cognitiva ou intelectual dessas pessoas não é boa, o que é só preconceito e agrava a qualidade ou a falta de qualidade da comunicação. Mas o mais incrível de tudo é que no final de um processo muito mal conduzido, sem empatia, sem vínculo, sem laços, sem acolhimento, quando a família diz não, isso é classificado como negativa familiar. Quer dizer, a culpa é colocada no colo da vítima, né? E acho isso muito sério. É, eu sempre comento, quando nós começamos com esses cursos, ou um pouquinho antes de começar com esses cursos, em 2007, Santa Catarina tinha 70% de não autorização familiar, ou seja, 7 de cada 10 entrevistas estavam em não. Nós introduzimos esse recurso educacional, fomos melhorando, e hoje, na média, nós temos 70% de sim, ou seja, 7 famílias dizem sim, 3 dizem não. E eu ainda acho que boa parte das que dizem não estão em alguma falha na estratégia de acolhimento. Porque eu queria ressaltar um aspecto só disso. Por melhor que seja um coordenador de transplantes, seja ele médico ou enfermeiro, se a atuação dele se restringe ao momento da entrevista, ou seja, da oferta da possibilidade de doação de órgãos, ele chegou tarde demais. É fundamental que ele interaja com a família antes, que conheça a família, que prepare o meio de campo, que a família, de alguma forma, crie vínculo com ele para que ele possa fazer. Essa é a grande vantagem conceitual do que eu mencionei antes,
de termos coordenadores intensivistas nos hospitais. Eles não vão entrar em contato com a família na hora da entrevista. Eles estão em contato com a família durante todo o processo assistencial. E quando vem a entrevista, já existe algum grau de intimidade e de comunicação prévio que permite à família tomar a decisão de modo mais seguro. Se eu posso dar uma declaração assim pessoal, mas muito tranquila, que nos últimos anos eu me sinto cada vez mais confortável conversando com as famílias e ainda que tenha, pois as não autorizações são menores. Mas em Santa Catarina, que a gente tem uma média de 30% de não autorização familiar, é preciso contar que alguns hospitais têm 60% e outros têm 10 ou inferior a 10. Então, a performance das pessoas mais treinadas e mais experientes também, ela é muitíssimo melhor. Tem Eu pergunta no chat, tá? tem pergunta, beleza. Boa noite. Gostaria de saber se existem esses cursos para enfermeiras intensivistas. É, se se está falando dos. Bom, o curso de diagnóstico de. Bom, desculpa, vou deixar vocês responderem, por favor. Não, presidente, é você. Quem explica isso aí é você. Sou eu? Então tá. Então, basicamente, o curso de CDME, o curso de diagnóstico de hemólise cefálica, ele é um curso dirigido para médicos, né? Ah, pois, excepcionalmente, num lugar ou outro, se permite que algum profissional de enfermagem acompanhe, mas não faça o curso, porque o curso é dirigido para capacitar médicos, já que o diagnóstico é médico. Em relação aos cursos de comunicação de notícias e situações críticas, existem algumas unidades da federação avançando nos seus programas próprios, né? A Karina está aqui, Pernambuco fez contato para dar continuidade a uma ideia que já tem antes, o Ceará, é, Rondônia começou um núcleo, o Rio de Janeiro já desenvolveu alguns cursos, Santa Catarina tem mais ou menos uns 10 cursos por ano e não haveria problema algum em a gente acolher alguém que quisesse vir. Ah, São José do Rio Preto e São Paulo faz com alguma frequência, a OPO do HC em São Paulo também, e já houveram iniciativas no Rio Grande do Sul. O Paraná não tem exatamente esse curso, mas tem um treinamento que é similar. Ou seja, existem várias oportunidades aí pelo Brasil. E, para não deixar de mencionar, o curso de CSC ele está sendo feito em Minas. Foram feitas várias turmas no fim do ano passado, início desse ano, e parece que vai retomar agora é, a serviço do MG Transplantes. É isso. Eu, eu queria, eu queria fazer uma pergunta para vocês, simples, mas eu acho que tem bastante sentido. Em todas as apresentações foi ressaltado muito o papel, né, da educação e do treinamento, né? E um fenômeno que acontece na coordenação de transplantes no Brasil, o Cris falou da permanência do médico intensivista dentro da UTI na Espanha, né? Quer dizer, lá boa parte dos coordenadores são médicos e tem esse aspecto de que a maior parte dos profissionais pertence a um serviço, a um hospital. Então, eles trabalham. Aqui a gente tem uma realidade diferente, pelo menos em Santa Catarina, eu queria ouvir de vocês, assim, a gente tem um problema que o turnover de profissionais de coordenação, que são profissionais de urgência ou de medicina intensiva, é gigante. Mas gigante assim, às vezes 70, às vezes 90, às vezes 140% no ano. Ou seja, troca todo mundo e mais um pouco, né? E me parece que isso torna ainda mais importante que os programas de educação
eles sejam permanentes, né? Queria saber de vocês, o que que vocês acham disso e se há aspectos particulares da educação e do treinamento que devem ser reforçados, né? É isso. Bom, eu acho que é, a gente vê, né? Então, realidade que eu vejo aqui em São Paulo, né? Uma rotatividade muito grande dessa coordenação. A gente tem aí uma heterogeneidade muito grande em relação até o papel de cada um dos coordenadores, e isso varia muito entre as instituições, tá? E aqui eu não estou falando nem instituições públicas ou privadas, essa diferença. Então, dentro de instituições privadas, cada um com uma realidade diferente, então acho que seria super importante também a gente ter uma padronização, uma profissionalização, né, dessas coordenações, que eu acho que a gente traria muito ganho um grande ganho em relação a isso. Então, existe um turnover muito grande, existe uma heterogeneidade muito grande em relação aí a atuações, então eu acho que isso acaba prejudicando esse processo, né, de capacitação, esse processo de ter uma coisa mais homogênea, mais padronizada. Mesmo nas realidades onde não há um turnover tão grande, eu chamo muito a atenção para o fato de que quem está envolvido nesses processos, quem faz parte de Opus e de Sidotes, não apenas os coordenadores propriamente ditos, eu sempre falo que muito provavelmente quem mais vai entender daquilo tudo dentro do processo em si são aquelas pessoas, né? Então, a gente precisa primeiro compreender o porquê desse turnover, né? Geralmente está ligado a questões de acomodação, de empregos, diferentemente da Espanha, que não é nossa realidade, de fato. As pessoas têm dois, três empregos, os enfermeiros, os médicos. Mas eu também percebo que quem entra nesse campo parece que entra com muita paixão, né? Eu ouvi 16 anos atrás, quando eu entrei na Central de Transplantes de Pernambuco, eu disse, é muito difícil encontrar quem gosta de falar sobre esse tema, então eu chego para cá que a gente vai precisar da sua ajuda. Então, não é uma coisa muito fácil de você conseguir, né? Mas o que eu percebo é que mesmo com esse turnover menos impactante, né, aqui na realidade de Pernambuco, por exemplo, existe uma necessidade de educação continuada, né? Porque, sobretudo agora com a mudança, mesmo que não seja tão recente mais, mas a mudança da legislação, com a resolução nova, ainda há muitos pontos de impacto. Então, hoje eu tive questionamentos a respeito da hora do óbito para colocar na declaração de óbito, né? Quando a gente pensa que a coisa está muito bem difundida, muito bem estabelecida, a gente ainda tem isso. Mas acho que a gente precisa trabalhar os motivos dessas saídas, né, frequentes, dessas perdas. É super difícil treinar um profissional com relação a isso. É muito difícil treinar um profissional para que ele faça o trabalho de um jeito muito redondo, para que ele faça com muita fluidez todos aqueles passos. Eu acho muito interessante aquele slide de Glauco, onde ele coloca o que é feito o que é feito dentro da UTI, o que é feito fora da UTI, mas a complexidade daquilo tudo
que vai ser coordenada pela OPO ou pela SIDOT. Então, treinar um profissional para isso e depois perdê-lo é perder uma força de trabalho a quem se precisou dedicar uma força-tarefa também, né? Uma entrega de recurso pessoal mesmo, né? De ensinar isso muito grande, né? Então, não sei se vocês têm esses dados dos porquês das saídas, mas acho que a gente precisa trabalhar com muita seriedade isso, né? Porque essas pessoas são fundamentais. Apesar de, tecnicamente, não ser necessário que elas toquem o processo, é muito comum que elas estejam ombro a ombro no processo, senão o processo não sai do lugar. Se a instituição não for muito madura com relação a isso, se não entra a OPS, DOT, o processo não sai do lugar. Eu queria comentar rapidamente, igual que eu queria te ouvir num aspecto. Isso não tinha me ocorrido antes, me ocorreu agora vendo tu apresentar os dados ali em relação a perdas por parada no Paraná, né? Hoje, na nossa reunião, mais cedo, eu olhei os dados e, assim, faz tempo que os dados estacionaram, né? É engraçado que as perdas por entrevistas, não autorizações, elas flutuam mais e nitidamente parece que elas vão aumentar, né? Eu digo porque em abril a gente fez aquele evento e teve uma redução drástica na taxa de não autorização, mas já em maio a não autorização subiu de novo, né? Tu consegues fazer alguma inferência em relação a isso? Tu tens a impressão também que essa conquista é um pouquinho mais perene em relação às perdas por parada? A, a, eu tenho a impressão, Joel, de que os soft skills são mais difíceis de se desenvolver e de se manter, né? Nós somos condicionados pela escola quando nós falamos em questões técnicas mais duras, e é mais fácil você encaixotar ou empacotar alguma coisa que tenha seja mais seja mais objetiva, vamos dizer assim, né? É mais fácil de eu pensar no planejamento de um tratamento de um infarto, de uma sepse, de um potencial doador de órgãos, porque as questões são claramente objetivas. É, o imponderável ele é muito mais frequente quando eu penso no acolhimento de uma família que está numa condição de sofrimento. É, e esse treinamento para lidar com esse tipo de família, eu entendo, ou com esse tipo de situação, eu entendo que seja algo muito mais complexo. As situações são menos previsíveis, né? Claro, são imponderáveis, né? São menos, então, essa falta de previsibilidade requer das pessoas um treinamento que, de fato, seja contínuo, né? Eu acho que é como lavar a mão. Por acaso, hoje pela manhã, no hospital, a gente estava numa conversa sobre a questão de comunicação no hospital e nas diferentes áreas do hospital. E o quanto é difícil a gente manter um padrão de boa comunicação, e muitos ali é, reputavam essa questão da dificuldade de comunicação ao turnover, mas não acredito que seja só o turnover, seja uma questão de reexposição. É importante que a gente tenha vigilância em relação à recepção das famílias, né? E que essa preocupação com a comunicação e com a recepção e acolhimento das pessoas também seja algo que não esteja envolvido só
com um interesse ou voltado a essa população específica que são os familiares de potenciais doadores de órgãos. Para isso, eu acho que a coisa de fato é complexa. Nós vamos precisar que os hospitais se preocupem em treinamentos contínuos, cada um dentro da sua instituição, pensando no acolhimento dessas famílias. E aqui nós estamos falando de uma habilidade que poucos conhecem, né? Não só a habilidade em si, a inabilidade inata ou habilidade inata de se comunicar, mas também do formato dessas capacitações, né? Nós temos uma frente enorme aqui para capacitar pessoas. Quer dizer, vamos pensar, são todos os hospitais e todos os seus setores. Se a gente pensar em algo que seja minimamente do mundo civilizado, né? Vamos dizer assim. E hoje a gente, infelizmente, a gente flerta com com a incivilidade, né? Ou a pouca civilidade no trato com as pessoas. É, Dentro dos nossos hospitais, né? Então, eu acho que o negócio é de fato complexo por se tratar de turnover, por se tratar de conceitos que às vezes se instalam de maneira efêmera na nossa cabeça, e porque soft skills são coisas mais complexas do que o que nós aprendemos na nossa formação formal. Joel e Glauco, se me permite, eu acho que esse assunto ele também é relacionado ao anterior, que é o turnover. Eu acho que o turnover não é só nos coordenadores de transplante, ele também é nos coordenadores de transplante, porque na equipe Isso. da emergência, na UTI, ele é muito grande. Claro, eu trabalho em 2 hospitais públicos, eu tenho o privilégio de trabalhar com enfermeiras há 20 anos, mas eu olho para o lado, não é essa a realidade. São profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas trabalhando em 3, 4 empregos, e aí vão pulando um para o outro até que estouram muitas vezes e daqui a pouco estão fora, porque não conseguem mais atuar em lugar nenhum. Então, acho que isso é uma preocupação nossa e de toda a sociedade, né? Não só com a alta rotatividade, mas de todos os profissionais que atuam nessas áreas críticas, né? mas ainda nessa linha, eu acho, esse ano a gente teve a vitória de incorporar o repasse do dinheiro de educação para a formação de coordenadores hospitalares via Comissão Intergestores Bipartite, via CIB, né? Como um repasse mensal e fixo. E isso é fundamental, porque, na verdade, mesmo considerando o turnover, é muito importante que as pessoas que passaram algum tempo, que foram treinadas, formem uma massa crítica dentro da instituição que elas trabalhem, né? Elas podem estar trabalhando aqui ou lá, elas vão ser é, massa crítica, gente treinada, né? E isso é fundamental. Sem investir em Perfeito. educação e treinamento, eu acho que esse webinar começou reforçando esse conceito, né? Nós não vamos a lugar nenhum, né? Essa é a parte mais interessante, é reconhecer que não é uma questão do conhecimento das famílias do processo de doação de transplante, é do conhecimento dos profissionais desse processo de doação de transplante. Isso é que move esse sistema, né? Vivi, Glauco, Cris, Karina, algo mais que vocês queiram colocar? Se deixar a noite toda aqui, eu vou ter o que colocar. Nós estamos no horário, é isso aí. É o que nós temos. Chegamos no nosso Vai horário. longe. Tá bom. Bom, desse modo, eu queria agradecer demais a colaboração, a participação de vocês, deixar um abraço carinhoso, quem sabe uma próxima vez a gente faz algo presencial aí, e agradecer a todos que nos acompanharam na noite de hoje e votos de que as coisas prosperem nesse tema.
que tem uma história tão bonita para contar já, né? Muito obrigado. Uma boa Obrigada a Boa noite. todos noite. vocês. Obrigado. Obrigado, Tchau, gente. Boa tchau. Um noite. abraço. Oi.